Política pública é tudo aquilo que a prefeitura, o poder executivo faz para atender a sociedade. Então, qualquer ação que ela faz, que ela desenvolve para atender a sociedade é uma política pública. Quando ela constrói um hospital, é uma política pública voltada à área de saúde, para cuidar das pessoas, do bem-estar, da saúde das pessoas. Quando ela cria um programa de leite em pó nas escolas, do aluno ganhar leite em pó, é uma política pública de ação social, de alimentação escolar, nutrição. Quando ela cria uma aula de voleibol adaptado, é uma política pública voltada à terceira idade, para ele ter lazer, para ele ter qualidade de vida. Então, o gestor, é fundamental ele desenvolver o governo através de políticas públicas. E a gente pode definir elas em três maneiras: as políticas públicas de desenvolvimento econômico, as políticas públicas de desenvolvimento social e as políticas públicas de infraestrutura. A política pública de desenvolvimento econômico são aquelas que são mais voltadas à economia do município. Então, é quando a prefeitura ela cria ou extingue impostos e taxas para incentivar a economia, quando ela dá incentivo fiscal a determinada empresa para se instalar na cidade, para ela trazer mais emprego para a cidade, gerando renda para a cidade. É quando ela investe em atividades que tenham impacto econômico, como o turismo, como o comércio, qualquer atividade que ela faça que impacta diretamente a economia do município. Então, toda a política pública que o governo faz voltado a esse tipo de coisa é importante para a cidade. Já as políticas públicas de desenvolvimento social são aquelas voltadas ao bem-estar da sociedade. São políticas públicas de saúde, de educação, de cultura, de lazer, de segurança pública, que é muito importante. Então, tudo que o governo faz de programas, de ações e projetos que busquem melhorar a qualidade de vida e o bem-estar da pessoa. Então, se ela cria um programa de treinamento esportivo para adolescentes, ela está ajudando aquele adolescente a não estar nas ruas, ter mais saúde, ter mais lazer. Se ela está criando um espaço cultural na cidade para as pessoas irem lá assistirem peças teatrais, apresentação musical, ela está criando um ambiente propício para as pessoas desenvolverem sua cultura, serem mais felizes, a cidade mais feliz. Isso é importante para a cidade, porque uma cidade que tem um bem-estar, uma população feliz, é uma cidade mais evoluída. E a terceira parte é a parte da infraestrutura, que ela dá apoio às outras duas partes de política pública. Então, infraestrutura, o que seria? Seria a construção de escola, de hospital, de saneamento básico, de água, esgoto, o asfalto que se coloca na rua. Então, toda aquela obra física que a prefeitura faz visando o benefício da comunidade. Quando ela faz o asfaltamento de uma rua, ela pensa na questão da saúde, aquela rua não vai ter pó, então menos problema respiratório. Se ela faz a implantação de água encanada, esgoto, também é uma questão de saúde. Se ela faz a iluminação pública de uma rua, é uma questão de segurança pública, aquele lugar fica mais seguro para a sociedade. Jarinu, muitas vezes, não tem orçamento para investir em políticas públicas de infraestrutura. Então, ele depende muito de verbas do governo federal e estadual. Essa verba ela é extremamente importante. Então, o administrador, o gestor público e o vereador, ele também tem que ser bem articulado com as esferas do governo federal e estadual para conseguir trazer essa verba para a cidade. Outro ponto importante são as parcerias público-privadas, as famosas PPPs, que onde a prefeitura, através de uma parceria com o setor privado, traz investimento para a cidade. Ela pode fornecer um terreno para uma indústria ser construída, em troca a indústria gera emprego para a cidade. Ela pode terceirizar para um setor de serviço a manutenção e a zeladoria de um parque municipal. Em troca, aquele parque ele vai explorar o comércio daquele parque. Isso é extremamente importante e também é um serviço de política pública. Se o gestor público não tiver esse diálogo com o setor privado, com o terceiro setor, ele não consegue implementar políticas públicas de infraestrutura. E o prefeito, o gestor público que trabalha com planejamento de políticas públicas, ele tem uma capacidade grande de apresentar resultados, porque passa a ser mensurável o que ele está fazendo. Ele planejou, ele executou e a gente vê se aquele resultado realmente foi efetivo para a sociedade. E o vereador ele tem como acompanhar se essas políticas públicas estão sendo realmente executadas de uma forma coerente, de uma forma honesta e de uma forma justa. É fundamental que a cidade tenha um prefeito que trabalhe com a gestão de políticas públicas e um vereador que entenda o que são políticas públicas para poder acompanhar e
fiscalizar essas ações.